pois os dados que trafegam pelo meu servidor são criptografados de ponta a ponta. Eu não sei o que passou aqui. Eu não consigo te dizer a mensagem que foi trocada. Desculpa a intromissão, só para me entender, quer dizer então que se uma pessoa comete crime via WhatsApp, combina um crime, vocês não têm como investigar? Olha, só se adquirir o aparelho e tiver a senha de acesso ao conteúdo aparente que está lá armazenado. Hoje existe uma grande gama de celulares e outros dispositivos em que nós temos equipamentos que exploram justamente as vulnerabilidades. Solicitar Elas estão cada vez mais difíceis. Mas eu posso lhe dizer que nós estamos... as inscrições. Pode ficar à vontade. Tá. Nós estamos chegando num ponto em que realmente não vamos ter mais como investigar. E isso é uma das sugestões que eu fiz para vocês aqui. O que levou a isso? Os ataques server-side levaram as empresas a criptografar todos os dados. Elas têm um medo terrível de armazenar esses dados. Alguém, de repente, invadiu o servidor delas, subtrair todos esses dados e ela tem que pagar aí milhões de dólares em indenização. Você imaginou todas as suas mensagens vazadas do WhatsApp vazadas, né? O que ia ter de separação acontecendo por aí, né? E o que eles fazem? Eles promovem um software que, quando você instala no seu aparelho, e vamos supor que o senhor vai mandar uma mensagem para o deputado Jean, sai criptografado do seu celular, passa pelo servidor da empresa, criptografado a 128, 256 bits, e só o Jean, com a chave dele, vai conseguir abrir aquela mensagem. A empresa, se você fizer a interceptação lá, você vai interceptar um dado criptografado, que hoje, com um dos melhores quebradores de senha, nós estamos falando, pode chegar a 100 anos para eu descobrir o que você mandou para ele. Tá? Então, hoje é o ambiente, e o ambiente, ele te leva ao anonimato. E anonimato em segurança pública só significa uma coisa, a impunidade. Eu, assim, era grande defensor da internet livre, adorava lá na USP o que a gente fazia. Hoje eu vejo que é um grande estratagema comercial. Como é que é o estratagema comercial? Vamos manter a internet livre sem regulamentações. Quando você tem um lag de regulamentação do Estado, você pode criar um serviço, vender esse serviço em outro país e passar alguns anos até que o Estado descubra que ele tem que tributar aquele serviço ou que ele tem que regulamentar aquele serviço. E esses alguns anos te dão uma margem de lucro muito grande. Eu considero hoje esse tema de internet livre um estratagema. É a maior ferramenta para se cometer crimes e ficar no anonimato hoje. Só falando um pouco dessa demanda antes de concluir. Será que isso é resultado por acaso? Os espaços vazios, eles tendem a ser ocupados. Se você tem um espaço onde a mão do Estado é menor e a capacidade de investigação do Estado é menor, é melhor atuar lá, se você é criminoso. A demanda da segurança pública hoje está diminuindo muito em interceptação telefônica, né? Hoje, somente os amadores falam de crimes fazendo ligação normal. E está aumentando muito a demanda em quê? Perícias em computadores, dispositivos móveis, tablets, celulares. Porque são formas mais seguras. A mesma ferramenta criada para manter comunicações entre parlamentares, entre executivos, de forma segura, também é utilizada pelos criminosos. Nós suspeitamos hoje que a maior rede de pedofilia esteja no aplicativo WhatsApp. Inclusive, você pode fazer transferência financeira pelo WhatsApp. Traficante de droga hoje vende droga, acerta transporte de droga como? Fazendo ligação telefônica? Não, ele manda uma mensagem no WhatsApp. Ou ele baixa qualquer outro aplicativo em que você pode criptografar as mensagens de ponta a ponta. Pode passar, por favor? E aí nós chegamos justamente nessa necessidade de modernização. Não há nenhuma perspectiva, pelo menos da minha experiência aí como presidente da ABC, em que nós possamos avançar muito nesse cenário sem contar com a colaboração dos provedores de serviço. Não tem como você entrar na internet hoje sem passar por um ou dois, ou quem sabe até mais, provedores de serviço.
Acesso de conteúdo, de navegação, de qualquer coisa. De acesso, provedor de acesso e provedor de conteúdo. No caso, tanto as telefônicas quanto Facebook, Google. Tem que ser integrado. Vamos supor que eu mandei um e-mail te ameaçando. Aí você aciona a Polícia Federal, vai um período da Polícia Federal, pega aquele e-mail. Se for pelo Gmail, por exemplo, ele vem sem cabeçalho. Eu já não sei qual que é o IP que enviou aquele e-mail. Aí eu tenho que oficiar o Google e perguntar, olha, isso por decisão judicial daqui. Qual é o IP que enviou a mensagem tal para o destinatário tal? Aí ele vai me informar aquele IP. Quando aquele IP chega, eu tenho que ir até a internet e descobrir de quem que é aquele IP. Vamos supor que eu descubra que é da NET, aqui de Brasília. Aí eu tenho mais uma decisão judicial. Eu tenho que pedir lá para o juiz para que ele peça para a NET, olha, quem estava utilizando o IP no momento tal, assim, assim, assado, que acessou o serviço tal do Google. Aí ele vai te responder. E, de repente, você pode chegar num cybercafé, você pode chegar, por exemplo, numa rede aqui da Câmara, em que qualquer pessoa que vem visitar um parlamentar aqui pega uma senha ali fora e pode utilizar o Wi-Fi. E, de repente, você descobre que foi partido aqui dentro da Câmara mesmo, mas você nunca vai conseguir apontar quem, pois foi um acesso anônimo. O anonimato, ele te leva a proteger o consumidor de certos rastreamentos que o Facebook faz, mas ele também é a ferramenta principal utilizada pelos criminosos hoje. Sem a colaboração desses provedores de serviços, seja serviço de comunicação, serviço de postagem de fórum, hoje você tem fóruns que permitem que você poste sem se identificar, a grande parte deles. Você tem acesso a algum tipo de proxy que disfarça a sua navegação e disfarça a sua atuação na internet. Se nós não tivermos nenhum tipo de colaboração desses servidores, de provedores de serviço, em breve vai ser impossível investigar qualquer tipo de crime cibernético. Nós vamos pegar sempre aquele pequenininho, né, que é o amador curioso que está começando agora. Mas é o especialista, que é quem efetivamente mantém as redes de pedofilia, mantém as redes de interceptação de dados aí bancários, que é quem organiza efetivamente grandes operações para difundir o seu negócio, ele vai estar muito bem protegido. E protegido o quê? Protegido numa rede em que se defende supostamente que tem que ser livre e que, basicamente, o anonimato é a grande pagamento para quem utiliza a rede, né? E o segundo item que eu deixo aqui como melhoria do sistema é o fortalecimento da perícia criminal. As perícias estão se transformando cada vez mais caras, cada vez mais complexas. Há uma necessidade grande de especialização da perícia criminal. E nós temos aqui um projeto na casa, justamente para constitucionalizar a perícia criminal e permitir que ela tenha uma atividade desvinculada da Polícia Civil e possa se especializar na medida do possível. Para vocês terem uma ideia, o que é essa na medida do possível? A medida do possível eu tenho que ter um perito para cada lançamento novo de celular, se eu quiser efetivamente fazer perícia naquele dispositivo. Ele tem que investigar aquele celular e falar, olha, estou aqui há 2 meses trabalhando, descobri essas vulnerabilidades, nós conseguimos fazer perícia nesse celular através desse meio. Todo lançamento novo de software, eu tenho que ter alguém investigando essas vulnerabilidades. É o tipo de agilidade que a gente não consegue ter hoje inserido dentro das polícias civis. Bom, em suma, era isso que eu tinha para falar para vocês, e o recado é que os espaços vazios vão ser preenchidos. A internet foi mais um ambiente criado, e agora nós temos os criminosos cibernéticos, e ela oferece a grande chance do crime perfeito, justamente por essa capacidade enorme de se manter o anonimato, de poder efetivamente, se você souber efetivamente o que você está fazendo, de ter o seu anonimato garantido. Muito obrigado. Bom, encerradas as apresentações, eu passarei direto ao debate, por ordem de inscrição.
Passamos a palavra ao deputado Fábio Souza, para que ele faça as suas intervenções. Senhor presidente, eu não vou nem usar todo o meu tempo, até 3 minutos. Até porque é muito curto, mas cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento a todos que estão na mesa. Eu tenho aliás, 3 perguntas, até porque eu imagino que o doutor André ia falar sobre o WhatsApp, o doutor Bruno pôde falar de uma forma muito clara. E é uma preocupação que acho que essa casa, não só esta CPI, mas esta casa precisa ter urgentemente, porque nós estamos sendo informados hoje que há uma certa facilidade, até quem não sabe mexer em celular ou em internet hoje, aprendeu a mexer o WhatsApp. Então, hoje está tendo uma facilidade muito grande de se cometer crimes e nós precisamos, evidentemente, amar o sistema de segurança do Brasil para que possa combater. Mas são 3 perguntas, até preparadas pela nossa assessoria, a assessoria do partido. A primeira pergunta é sobre a Convenção de Budapeste. Se os senhores têm conhecimento, o Brasil me parece que não aderiu a esta convenção. Trata de uma convenção que troca informações via crimes cibernéticos no mundo todo. E por que o Brasil não é um Estado membro? E se seria, na visão dos senhores, importante que o Brasil fizesse parte disso? Segunda pergunta. Se o nosso país já está preparado, nós aprovamos recentemente uma PL de número 1404 aqui nessa casa, 2011, voltou ao Senado. Com toda seriedade, eu não sei como anda no Senado Federal, mas que vai permitir que as próprias polícias, tanto a Polícia Federal como as polícias civis, possam usar o que os Estados Unidos já usam, a Inglaterra já usa, até Portugal já usa, que é os chamados espiões, pelo menos é o jeito que eles falam, ou policiais apaisando na internet, se disfarçando de pedófilos, se disfarçando de outros, de crianças, para ir atrás de pessoas assim, comete esse tipo de crimes, e até pouco tempo nós não podíamos ter isso por falta de legislação do Brasil, mas com essa aprovação me parece que nós vamos ter condições, e aí eu pergunto aos senhores se a polícia estará preparada para isso. Haja visto, senhor, ora, presidente deputado Rodrigo Martins, haja visto que isso tem sido até usado por uma ONG italiana, tem feito um trabalho extraordinário no mundo todo, caçando esse tipo de pedófilos, e numa recente reportagem no programa Fantástico, mostrou que havia 2 ou 3 agindo no Brasil dessa forma e eles não podiam fazer nada. Essa ONG passa informações à autoridade policial local, mas não podia fazer nada devido à não aprovação dessa lei, mas agora está aprovada. E, por fim, eu pergunto aos senhores, em especial o pessoal da Polícia Federal, se hoje a polícia dispõe de recursos financeiros necessários para tomar as medidas preventivas necessárias e também de repressivas, medidas repressivas para combater pedófilos, hackers, gente que comete esse tipo de crime, que, querendo ou não, será, se hoje ainda não é o principal crime cometido, com certeza será no futuro, haja visto que nós somos todos escravos da modernidade, não adianta. Podemos até tentar fugir hoje, mas logo, logo seremos abraçados por ela. Era isso, senhor relator e senhor presidente. Passa a palavra à mesa. Alguém queira se manifestar? Só temos mais dois inscritos, deputado Jansen. Se for consensual, então... Termina as 3 perguntas e depois eles respondem. Então, se é consensual, passaremos em bloco. O deputado Jean Willis é o segundo inscrito. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer todas as falas, todas as contribuições, agradecer em especial ao André as sugestões que ele deu. Eu não sou relator da CPI, nem relator das subcomissões, mas eu registro todas as sugestões dadas por todas as pessoas que vieram às audiências públicas. Eu tenho 2 perguntas específicas para te fazer. Uma, você usou o conceito de crime organizado para dizer que o crime organizado opera no nível da violência sexual contra criança e adolescente, seja motivada por pedofilia, seja não motivada por pedofilia, porque tem gente que comete crime de exploração sexual e violência sexual contra a criança, não necessariamente movida por desejo, mas por dinheiro, circulando. Há aqueles que consomem que são movidos por desejo. Eu pergunto se essa noção também pode ser aplicada ao crime de ódio e às difamações,
Porque no Brasil tem uma série de sites constituídos legalmente que operam como uma rede de difamação, destruição de reputações e de incentivo a crimes de ódio. Vou dar um exemplo. Em 2012 foram presos 2 rapazes, um de Brasília, outro de Curitiba, que tocavam aquela página chamada Silvio Coerite, que era uma página que incitava o ódio contra minorias e que defendia a pedofilia apenas para meninas, que era uma coisa bem curiosa. Quer dizer, a pedofilia estava autorizada desde que praticado contra meninas, porque a pedofilia praticada contra meninos, na cabeça deles, estava associada à homossexualidade, que era algo que eles tinham que erradicar. O tipo de doente que produz esse conteúdo. Eu pergunto se a gente pode estender essa noção também para esse tipo de crime. A polícia pode operar com essa noção de crime organizado. Você também falou que... Posso chamar você, não pode? Você falou também que falta infraestrutura tecnológica à polícia, né, a partir da qual ela deve operar. Assim, o que é que falta mesmo? Assim? Como é que a infraestrutura da polícia para fazer o trabalho de prevenção e repressão a esses crimes... O que é que falta essa infraestrutura? O que é que falta para a polícia empreender melhor esse trabalho? Para o Evandro, você falou do caso do sequestro, né, dos bebês. Curioso, eu vi você falou que não era ficção, era realidade, mas isso foi parar na ficção. CSI e Cyber tratou exatamente desse caso aí, do acesso às babás eletrônicas e o sequestro de bebês. Eu te pergunto, a polícia daqui registrou algum caso utilizando as câmeras de segurança que também podem ser acessadas pelo celular? Quer dizer, as pessoas instalam câmeras de segurança em suas casas e do trabalho acessam essas câmeras de segurança. Já há algum caso de invasão dessas câmeras para praticar roubos, assaltos, sequestros aqui? Vocês têm algum caso nesse sentido? E, por fim, eu pergunto ao Bruno, quer dizer, na verdade não é uma pergunta, Bruno, é um comentário. Eu sei que você defende aí arduamente o fim do anonimato, só que o anonimato é algo bastante ambivalente. A gente não pode esquecer que, graças ao anonimato, algumas liberdades individuais são garantidas. E a liberdade é um valor, né? Então, o anonimato está sempre nessa economia aí entre algo importante para defender as liberdades, mas também algo usado pelos criminosos para promover os seus crimes, né? Então, a gente fica numa postura ambígua de defender ou não o anonimato. Quer dizer, há um caminho para se incidir contra o anonimato apenas e tão somente no caso dos crimes, em que medida os agentes públicos estão preparados para lidar com essa triagem. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, o Ministério Público empreendeu toda uma investigação junto com a polícia em relação aos movimentos sociais de esquerda anti-Cabral e que questionavam os gastos da Copa, e essas pessoas foram indiciadas por causa dessa investigação, e essa investigação tinha mais a ver com a ideologia dos agentes públicos do que com crimes praticados pelas pessoas. Para você ter ideia, até Bakunin, que é um filósofo do século XIX, foi citado no processo como alguém a ser indiciado. E aí você vê, então, em que medida os agentes públicos estão também preparados para agir... Mas ele foi registrado pelos comunistas, né? Foi, ele estava lá participando. Ele jogou... Ele era anarquista. E os comunistas é que o perseguiam. Sim, mas ele não tem que ser indiciado num processo de quem jogou coquetel Molotov contra banco. Faltou informação dos agentes públicos saber que ele existiu no século XIX e produziu no século XIX, não no século XXI. Então, esse tipo de postura, né, que está no agente público. O agente público ele tem posição, ele não é uma figura neutra, por mais que ele queira se colocar. Vou dar o exemplo, por exemplo, dos crimes motivados por homofobia ou por homo-lesbo-transfobia. A grande maioria deles até hoje resultou em nada, quer dizer, ficaram impunes os crimes, porque simplesmente os delegados não reconhecem a motivação homofóbica daquele crime. E por não reconhecer a motivação homofóbica, ele dá uma outra linha de investigação que nunca chega ao assassino, embora os movimentos sociais, os amigos estejam dizendo que sim, há uma motivação homofóbica que poderia resultar no crime. Então, esse tipo de postura por parte do agente dos agentes públicos ameaçam, por exemplo, as liberdades individuais. Em que medida isso? Queria que você explicasse, então, melhor de que maneira a gente pode discernir as duas coisas, né? Defender o anonimato para preservar nossas liberdades e combater o anonimato quando se trata de crimes. Mas aí todos os crimes e não seletivamente, né? O que eu reconheço como crime e o que eu não reconheço como crime. Então, são essas três questões. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Silas Freire. Presidente, deputada Mariana, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos da mesa. Queria dizer que nós tivemos uma tarde hoje muito importante. Nós tivemos aqui aqueles que têm acesso e que por isso eu defendi que numa PEC que votamos ainda há pouco em plenário, eles não perdessem a autonomia e não se diferenciassem dos delegados
para que eles tivessem o seu poder também de estar demonstrando em todo o país todo o seu trabalho. E, ao mesmo forma, senhores, eu digo que estou assustado. Os senhores acabaram de nos informar que o ambiente cibernético ele é completamente seguro, entre aspas, e totalmente inseguro, abre aspas. Se nós usamos um lado para proteger o cidadão que adentra a grande rede, nós não protegemos o cidadão por total, mas protegemos o bandido quase na sua totalidade, pelo menos foi o que eu entendi da narrativa dos senhores aqui. Só para mim fazer a minha compreensão por todo da fala dos senhores, eu tenho algumas perguntas que, claro, já foram até por vocês narradas, mas por mim precisam ser detalhadamente entendidas. Qual é o grau de 0 a 10, por exemplo, de investigação que os senhores têm das dificuldades que vocês mostraram aí, de 0 a 10, para descobrir um crime cibernético como um todo? Qual o grau de 0 a 10 que vocês têm? Essa vocês vão poder me relatar, né? Depois nos falar dos limites. São vocês que investigam, são vocês que dominam hoje a técnica da investigação. O limite do anonimato é importante, nós não podemos fugir, essa casa não pode fugir disso, não. Vai dizer que é liberdade. Mas se o anonimato for para propagar e para dar novas dimensões ao crime, nós não podemos defendê-lo. Nós temos que estudar uma forma. É o limite? É uma linha de limite? Os senhores também poderiam estar nos orientando. Esta comissão parlamentar de inquérito, pelo que eu entendi dela, já cheguei com o andar da carruagem, pelo que eu entendo dela, é muito mais propositiva do que investigativa. É o que eu vejo nas suas audiências públicas, nas suas proposições. Então, essa é a nossa linha de busca de compreensão, de 0 a 10, qual é o grau da perícia brasileira hoje de elucidação totalmente de crimes cibernéticos, seja eles em aplicativos que dificultam a leitura, que não guardam nos seus softwares, qual é o grau? Esse é o entendimento que nós gostaríamos de ter. E que se esse limite do anonimato poderia ajudar na elucidação dos fatos por parte dos senhores e da perícia criminal como um todo. Muito obrigado. Obrigada, deputado Silas. Com a palavra, o deputado Nelson Marquesan. Obrigado, presidente. Deputada Mariana, quero pedir desculpas aqui aos palestrantes. Além dessa CPI, hoje ocorrem outras 3 aqui, das quais uma eu faço parte. A Comissão de Constituição e Justiça está tramitando, está ocorrendo paralelamente, da qual eu faço parte também. E a Comissão Especial do projeto do Registro Único de Certidão de Nascimento, de identificação, também está tramitando aqui, do qual eu faço parte. Eu não cheguei atrasado, deputado. Eu não tive a oportunidade de ver as manifestações dos senhores ao vivo, apenas aqueles que apresentaram algum material eu poderia ver. Mas eu teria só 2 questões do seguinte, que foram colocadas aqui quando estiveram os representantes do Google, do Facebook e do Twitter. Discordando um pouquinho aqui do deputado Jean, o artigo 5º, no seu inciso 4º da Constituição, ele garante a liberdade de expressão, sim, mas ele veda o anonimato, né? Então, o anonimato está vedado pela nossa Constituição. E a minha pergunta é, como é que nas ações dos senhores, os senhores enfrentam a questão da absoluta possibilidade do anonimato em virtude das facilidades do Google, do Facebook, etc., de não exigir nenhuma identificação dos seus clientes, né? E que eles podem efetivamente navegar livremente, utilizar, buscar informações, comprar produtos, etc., manifestar, levar informações falsas, verídicas, enfim, né? Em pleno anonimato. Há alguma ação no que se refere a isso? Existiria alguma forma de nós tentarmos organizar isso de uma forma mais transparente, onde a gente pudesse acessar de forma mais rápida criminosos, por exemplo? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu não conheço, eu não tenho dados técnicos nem elementos para falar da Deep Web. Mas o que a gente sabe é que ela, se eu tentar entrar por aqui, e na reunião com o Google, com o Facebook, etc., os colegas entravam
entraram pelo aparelho da câmera aqui, normalmente, a Deep Web, tá? Viram tudo que a gente sabe que tem lá, foi mostrado ali que era possível de qualquer cidadão entrar, inclusive de um computador público e de forma anônima, né? Qual é a forma que nós temos de... seria proveitoso isso, que nós buscássemos formas de criminalizar esses, como o Google, o Yahoo, que dão acesso de forma tão fácil a esses links, ou isso dificultaria, de alguma forma, a captura ou a localização de eventuais, de pessoas que cometem crimes através da Deep Web? Eu queria que se pudesse explicar um pouquinho melhor esta facilidade que se tem na web e como coibi-la. Para mim, que sou um leigo no assunto, seria extremamente importante. Era isso. Obrigada, deputado Nelson Marquesan. E com a palavra, o deputado delegado Éder Mauro. Senhora presidente, senhores convidados, a quem também nós agradecemos a fala de vocês, que só faz somar nessa CPI. Nós, nas últimas comissões, tivemos a presença de policiais federais, tivemos a presença de algumas representantes de operadoras ou ligadas às operadoras, e vimos nesse conteúdo todo a dificuldade que são hoje a apuração de crimes cibernéticos, que vão desde o pequeno número de policiais, tanto de policiais federais quanto das polícias civis, não só pelo quantitativo, muitas das vezes até pelo qualitativo, que os criminosos cibernéticos eles sempre estão 24 horas trabalhando nesta área e eles se adiantam cada vez mais à frente até dos policiais. Então, nós vimos essa dificuldade muito grande. Sabemos que, por exemplo, pelo que nos foi dado, que, salvo engano, se não estou enganado, mas pelo menos foi isso, um pouco mais de 20 policiais federais especializados estão em todo o Brasil nessa área, na apuração de crimes cibernéticos. Sabemos que a quantidade de crimes, principalmente de pedofilia e de outros tipos de crimes sexológicos que saem pela rede cibernéticas, inclusive os de estelionatos e os golpes, eles avançam cada vez mais e a polícia está cada vez menos na apuração. Eu gostaria de saber se a questão não só pela falta de investimento dos governos federais e estaduais em cima deste tipo de crime e principalmente em cima da questão do aparelhamento dos policiais e da própria polícia nesse sentido, e saber também, na questão das operadoras, que nós sabemos que informações, para que possa crimes serem descobertos e alguns até serem prevenidos, nós precisamos, como fora dito também aqui, inclusive por mim, da imediatidade. Precisa ser imediato a informação. Nós precisamos de informações precisas e rápidas para que se possa ter elementos suficientes, muitas das vezes até para prevenir um crime. E isso não acontece por parte das operadoras, porque algumas, inclusive, têm a cultura, se pode dizer assim, de achar que as informações de dentro dela só pode sair com ordem judicial quando muitas, pela própria legislação, não precisa. Por exemplo, como dados de pessoas, como conteúdos de endereços, não são necessários à questão de uma ordem judicial, com exceção da quebra de sigilo telefônico. Então, eu gostaria de saber, neste ponto, se a Polícia Federal, principalmente, já que nós temos um perito direto aqui, que é o André, possa nos posicionar se ele realmente também encontra essa dificuldade, porque nós estamos, através de requerimento, e a presidente está sabendo disso, inclusive fizemos a pequena modificação, presidente, solicitando a presença de todos os representantes das operadoras, e inclusive do representante da Anatel, do presidente, para que a gente possa fazer a regulamentação para que isso acabe, para que as polícias que estão em cima disso possam trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, este é um ponto. E o último, eu gostaria de saber do André, principalmente, se na questão das ordens judiciais, de informações, da quebra de sigilo, no que diz respeito ao SMS, se sabe que eles já passam decifrado para a polícia. Na questão do áudio, passa decifrado para a polícia. Na questão dos e-mails, passa decifrado para a polícia. De localização através de Herb, de Azemuth, tudo é passado tranquilo para a polícia. O WhatsApp, ele é passado decifrado porque o que nos foi colocado aqui pelas operadoras, que não são. Então, nós gostaríamos de saber se a polícia recebe a questão dos WhatsApps, se eles são decifrados ou são indecifráveis. Passo de forma assim para que a polícia possa fazer isso, o que eu acho uma inconveniência muito grande para que a polícia possa avançar. Obrigada, deputado delegado Éder Mauro.
Antes de passar as perguntas aqui para serem respondidas, eu gostaria de fazer alguns questionamentos também. Fiz algumas anotações aqui durante as apresentações. Eu, até mesmo falando aqui e contemplando a pergunta do deputado Nelson Marquesan, eu gostaria de saber se existe alguma metodologia feita pela polícia de investigação e de que forma que ela é feita para investigar esse submundo, Darknet, a Dark Deep Web, também se vocês, como é que trabalham essa metodologia, até por a gente ter conhecimento que quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas nem nunca ouviram falar e não têm o conhecimento da gravidade do que ocorre nesse submundo. Então, gostaria de saber até mesmo de uma forma para a CPI poder estar aí trabalhando. É como se fosse um iceberg e a gente só consegue mesmo ver a ponta do iceberg e o que acontece nesse fundo. A gente precisa estar trabalhando, porque é aí que muitas vezes acontece mesmo a gravidade dos usos dessas redes sem uma legislação prevista para esse assunto. Eu gostaria também de saber como é que vocês fazem para caracterizar, qual o critério que vocês usam para uma imagem ser considerada um caso de pornografia infantil ou ter ali algum crime naquela imagem, se vocês têm algum critério para isso e quais são utilizados para ele. Também gostaria de saber de todos aqui, já devem ter trabalhado, como foi dito até mesmo aqui pelo perito André, trabalhou em algumas operações. Qual das operações que mais chamou a atenção nesses casos, que mexe mesmo com a sociedade, para a gente ter noção? Porque muitas vezes quando a gente fala nessa condição de poder estar discutindo sobre como a rede pode funcionar, muitas vezes as pessoas podem estar achando que a gente está querendo acabar com essa permissão, né, de que forma utilizar as redes sociais. Até mesmo quando veio o Marco Civil da Internet, não havia nenhuma legislação que se discutia esse assunto. E, às vezes, a gente está causando aí uma censura em relação a isso. Mas mostrar que existe, muitas vezes, esse caso grave que uma parcela ainda da sociedade não tem conhecimento do tão grave que isso pode estar acontecendo nas redes. E também eu gostaria de saber como é que vocês enxergam essa questão do registro de conexão, essas conexões previstas no Marco Civil com relação ao compartilhamento dos IPs. A gente teve até as procuradoras, né, que estiveram presentes aqui falando um pouco sobre esse assunto. Aí eu gostaria da opinião de vocês. E que forma que esta Casa Legislativa também pode estar contribuindo cada vez mais, até com as sugestões, algumas anotei, para vocês poderem encaminhar também a esta CPI, que o que a gente sente é até preocupante. O deputado Silas foi bem infeliz aqui com a sua fala, acho que é uma preocupação de todos os deputados em relação a isso, por até a gente ver que não existe um corpo. Quando se coloca ali uma sala que se mostrou que vocês têm, eu gostaria até de saber quantas salas vocês têm e se essa sala que foi mostrada, ela tem capacidade de poder trabalhar e reconhecer todos esses casos de crime cibernético. Então, essas eram as minhas perguntas e eu vou passar a palavra aqui para o doutor André, perito da Polícia Federal, para começar as respostas aqui. Muito obrigada. Só da Mariana foram 20. Bom, vamos por ordem aqui, né? São várias perguntas. Bom, as perguntas formuladas pelo deputado Fábio Souza sobre a Convenção de Budapeste, não saberia dizer. O senhor me disse que o Brasil não é signatário, mas eu entendo que qualquer convenção em que nos traga informações, nós devamos participar, e seria, sim, um contrassenso não querer uma informação de um país que nos possa auxiliar no crime organizado. Então, essa é a minha resposta com relação a isso. E, salvo engano, as procuradoras falaram aqui também dessa convenção. Bom, quanto aos espiões, agentes, robôs, né, infiltrados na internet, na última Conferência Internacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, que foi aqui em Brasília, e eu estive presente nas últimas 4 também, foi apresentado um protótipo de um robô e feito uma simulação na internet. Eu não me recordo quem apresentou, mas foi alguém da área acadêmica. Enfim, o resultado foi muito bom. Eles conseguiram coletar diversos IPs, esse robô conseguiu estabelecer um diálogo com vou usar o termo que os americanos usam, com os predadores, né? Que eles são predadores, verdadeiros predadores de fato. Então, eles conseguiram reunir muitos IPs, só que, pela legislação brasileira, você estabelecer um diálogo com um robô não é um cidadão.
Doutor André, mas eu também, não só do robô que eu enfatizei, mas também de policiais apaisanas. Entrar na internet disfarçados de criança ou disfarçados de pedófilo para entrar dentro dessa darknet aí e descobrir quem são essas pessoas. Deputado, essa resposta é assim, o senhor está se referindo a infiltrados, né? Então, a Lei de Combate ao Crime Organizado, ela prevê essa possibilidade. Então, isso existe de fato. Então, eu sugeri cópia de 2 operações, que é para melhorar o senso crítico de vocês, e que talvez alguma resposta que eu dei aqui, em outras palavras, o crime organizado, esse que eu citei, ele está de olho nessa CPI. Então, algumas coisas que eu posso falar aqui, eu posso estar ajudando o crime organizado. Então, de cópia desses materiais, vocês aqui, entre vocês vão poder ter acesso, e aí vocês vão ter acesso às metodologias. Então, por isso que eu perfeito? Estou satisfeito. Com relação aos recursos financeiros necessários, eu não trabalho diretamente com com essa parte. Mas o que eu posso dizer é que nós temos uma infraestrutura, não em todos os estados, como aquela que eu mostrei ali das salas secretas, mas assim, nós temos uma estrutura suficiente para lidar com os crimes. O que acontece é que o volume de crimes que acontece, ele é muito grande. Então, eu tenho um fator aí que seja o tempo. Eu tenho prazo para o Código de Processo Penal, eu tenho prazo de prescrição. Às vezes, uma perícia, eu posso ficar 3 meses em uma perícia. Então, com relação aos recursos em si, eu não sei. Eu sei o que eu tenho hoje para trabalhar. E o que eu tenho hoje para trabalhar, eu posso dizer que são equipamentos de ponta e que são utilizados no mundo inteiro. Bom, eu vou responder todas as perguntas aqui e depois... Bom, essa a pergunta do deputado Jean Willis sobre sobre a modalidade de investigação de crimes cibernéticos, se ela pode ser estendida a outros tipos de crime, como os crimes de ódio ou os crimes praticados contra as minorias. Quando eu mostrei as salas secretas, ali, não sei se vocês prestaram atenção, ele falou de crimes cibernéticos no geral. Então, assim, a mesma metodologia utilizada para investigar um crime de pornografia infantil na internet é a mesma metodologia que eu vou usar para investigar um crime de ódio. A estrutura é a mesma. Então, às vezes, a gente recebe um pedido de apoio, por exemplo, das polícias civis, e eu já fui indagado várias vezes por alguns delegados, ou algumas autoridades, ou alguns membros do Ministério Público, algumas ligações telefônicas, e assim, a gente ajuda à medida do possível e à medida do que a gente tem autorização para ajudar. Para investigar hoje um crime cibernético, na fase da investigação, se nós tivéssemos se nós melhorássemos os nossos tratados internacionais e se nós conseguíssemos fazer com que a legislação brasileira seja aplicada, eu preciso apenas de papel e caneta. Por quê? Porque são pedidos. Então, a pessoa, quando ela chega na delegacia, ela chega já com o impresso da ofensa que lhe foi feita no Facebook, ela chega com o aliciamento que foi feito ao seu filho através do Facebook, através dos diálogos. Então, para isso, eu não preciso de equipamento. Para isso, eu preciso do quê? Capacitação de quem está recebendo essa notícia de crime. Então, às vezes, não é muito fácil para a gente lidar, entender essas tecnologias, entender esses termos, é tranquilo. Mas é difícil para o operador do direito, quando eu ainda não me formei em direito, mas eu estou na faculdade, faltam algumas matérias. E na faculdade de Direito, você tem medicina legal, você não tem cibernética, você não tem outras coisas, então é difícil para a pessoa que acaba de passar no concurso público, ela assume como promotor, ela assume como delegado, ela assume como juiz, e ela vai lá para o interior e ela vai ter que resolver. Então é difícil. Então, ou seja, tem que se cobrar o artigo 4º da Lei Azeredo para que seja cumprido, e a capacitação de todas as autoridades policiais, se possível, a criação dos centros de combate unificados seria uma boa estratégia. Então, com relação a isso, se eu respondi a pergunta, o senhor perguntou o que falta de infraestrutura. O que falta de infraestrutura é o seguinte: aquela infraestrutura ali que eu mostrei, aquilo ali poderia ser convertida pelo local onde ela está em um projeto e ser submetido ao Senasp para avaliação se é possível aquilo ali replicar para os estados. Aquilo ali já está montado. Então, a partir de um modelo montado, é tranquilo montar um projeto e submeter para apoio.
uma grande dificuldade que eu vou colocar para os senhores é o seguinte. Esses equipamentos, para a gente conseguir montar uma estrutura daquela dali, é difícil eu ter um certame licitatório. Eu deveria ter uma outra via para comprar aquele tipo de equipamento, por exemplo. Então, tem um equipamento, por exemplo, que é o melhor usado no mundo, é feito em Israel, onde se trabalha com terrorismo, só que na hora que eu vou licitar, eu não posso direcionar, então aí eu faço uma especificação e talvez aquele equipamento que talvez ganhe a licitação, ele não me atenda. Então, a gente precisa também melhorar nessa questão para fazer aquisição e conseguir fazer uma aquisição direta. Se eu respondi a pergunta. Agora, as perguntas do deputado Silas Freire. Bom, a criptografia, ela não veio para garantir o anonimato, e sim para garantir a confidencialidade e a integralidade. Enfim, assim como a pólvora também não veio para ser um insumo de uma arma de fogo para disparar contra um cidadão de bem. O anonimato na internet, ele pode ser resolvido. E aqui nessa comissão, os senhores vão ter condições de nos ajudar a que isso não ocorra mais. Como vocês podem ajudar? A forçar que os tratados sejam cumpridos, outros tratados sejam celebrados, que sejam elaborados projetos de lei onde nas lacunas. Se não houver colaboração dos provedores de conteúdo, dos provedores de conexão, se eles não atenderem a nossa legislação. Nós temos uma legislação, eu digo para os senhores que é uma legislação, com relação ao Marco Civil, uma legislação excelente. A finalidade a qual ela se destina, ela é muito clara e objetiva. O que falta é que se tenha punições para quem não a cumpre. Então, a partir do momento que eu posso punir alguém que não cumpre uma regra no Brasil, por exemplo, alguém se abstém de responder uma ordem judicial, bloqueia o serviço. Bloqueia o serviço, manda suspender. Quanto essas empresas faturam aqui no país? Eles faturam bilhões. Entendeu? É um dinheiro que fica no Brasil, esse dinheiro não fica no Brasil. E eles vêm aqui, vão explorar o nosso dinheiro e não são capazes de nos fornecer informações que são de crime organizado, que trata de exploração de sexual infantil, que trata de outros crimes relacionados, crimes de ódio. Então, isso aí, assim, até manifesto o meu tom de indignação, porque eu fico revoltado com isso, porque eu sou brasileiro e eles têm que respeitar. Quando nós eu fiz viagem ao exterior, e se você não se adequar à legislação deles, enfim, você vai sofrer uma punição automática. Com relação a essa questão do WhatsApp, isso daí, vocês imaginem num cenário nos Estados Unidos, onde 2 terroristas possam se falar pelo WhatsApp sem ser interceptado. Alguém pensa nessa possibilidade? Isso existe? Talvez os senhores possam montar uma comitiva e diretamente eles possam falar isso para vocês. Agora, a polícia, dizer assim que a polícia não tem condições de fazer alguma coisa, talvez falar que não tem é um termo muito forte, porque o tempo todo nós estamos tentando trabalhar nas brechas, trabalhar com outras técnicas. Não existe só investigação via WhatsApp. Essas pessoas, elas falam pelo WhatsApp, mas elas têm condutas fora do telefone, fora do computador. Então, não é só uma metodologia de investigação. Então, as outras metodologias, elas podem suprir, até porque a Lei 9296, ela prevê que você tem uma série de requisitos anteriores a fazer uma interceptação. Então, o WhatsApp ele pode servir como um meio de comunicação, mas a conduta, de fato, ela deve ocorrer. Agora, para a pornografia infantil, isso aí é que fica difícil, porque o objeto pode ser trafegado pelo WhatsApp, do começo ao fim. E se o provedor, o caso do detentor de direitos autorais, o Facebook, ele não colaborar, fica muito mais difícil com a gente. Não impossível, mas muito mais difícil da gente driblar essa forma com que ele conduz. Com relação ao anonimato, enfim, o anonimato, a gente trabalha, nós temos diversas técnicas para se trabalhar com o anonimato. Então, a mesma resposta que eu dei para o deputado Fábio Souza, essas duas operações que eu citei para que os senhores possam estar pedindo técnica, elas trabalham justamente com os serviços que, em tese, seriam anônimos. Então, ali,
pode-se ver o modus operandi, uma expertise da Polícia Federal em driblar esse anonimato e chegar nesses delinquentes. Bom, as perguntas do deputado Marquesan, que falou que na Constituição é vedado o anonimato, e porque se existe documentos, cadastros, não existem documentos para serem enviados para você ter um cadastro. Não existe mesmo, isso aí é fato, todo mundo que usa, para você criar uma conta no Facebook, você não precisa mandar nenhum documento seu, nenhuma cópia, nem nada. E, enfim, a resposta eu já estou sendo repetitivo, os acordos internacionais têm que ser cumpridos, temos que celebrar mais acordos onde não há, temos que ter uma instituição no meio que possa estar fazendo, intermediando. Eu não posso ter apenas a Polícia Federal como referência. Por quê? Porque, modéstia à parte, a Polícia Federal tem um nível alto com relação à investigação e tecnologias. Mas a gente não... às vezes, existem outras instituições que o crime que seja mais investigado seja o crime de homicídio. Então, quando eu vou registrar uma ocorrência na delegacia de um crime que foi cometido no espaço cibernético, eu não sei qual que é o grau de relevância que tem. Se eu não consigo investigar, por exemplo, um crime de homicídio, que é o crime, acredito que seja o mais grave, então como é que eu vou dar uma conotação maior a um crime que é cometido no espaço cibernético, onde talvez, na maioria das vezes, quando se trata de estelionato na internet, uma pornografia infantil que não seja entre brasileiros, alguma coisa, e eu não vou dar essa atenção ao crime de homicídio. Eu acredito que seja nessa linha. Então, para resolver isso, eu preciso de efetivo e capacitação. Com relação à Deep Web, a Deep Web foi uma internet dentro da internet. Para que ela, qual a finalidade? Assim como a criptografia não foi feita para fins ilícitos, a Deep Web também não foi feita. Ela foi feita para quê? Para evitar censura. Existem países onde se tem censura na internet. Então, através da Deep Web, eu consigo acessar como se eu estivesse em outro país. Então, eu consigo ter acesso às informações. Então, ela foi concebida com essa finalidade. E ela é criptografada e você, entre aspas, estaria anônimo. Então, operação... Esses dados que eu falo dessas duas operações é porque nas nossas publicidades, que é a Polícia Federal dá as publicidades, ela diz... ela fala sobre essas operações. Então, por isso que eu sei que a Darknet foi feita na Deep Web. Então, utilizou-se uma metodologia para se investigar dentro da Deep Web ali. Então, os senhores de posse, eu não vou falar essa metodologia aqui, porque senão eu vou estar ensinando para os próximos, e vocês vão ter acesso, se conseguirem ter acesso, ou através de outro canal fechado, a gente possa estar conversando sobre isso. Mas o anonimato não é garantido em plataforma nenhuma. Essa é a minha opinião e a minha visão. Com relação às perguntas do deputado Éder, que apenas 20 policiais capacitados, se existe falta de investimento, aparelhamento, as operadoras, eu vou falar sobre as operadoras aqui, que as outras eu acho que eu já respondi. Bom, que é cultural a relação à ordem judicial. Acredito que o deputado Éder ele estaria fazendo referência à Lei 12.830, que dá a prerrogativa à autoridade policial de requisitar sem uma autorização judicial algum tipo de informação. Bom, isso daí, talvez essa pergunta ela possa ser melhor respondida por uma autoridade policial, mas, enfim, eu acredito que hoje o operador de conexão ele está respondendo bem. Ele talvez tenha aquela dificuldade com relação ao que foi levantado aqui pelas procuradoras com relação ao NAT, né? Mas, enfim, esse NAT, que significa Network Address Translator, que seria um jeitinho para se ter mais IPs no Brasil pela falta de IPs, ele pode ser contornado através... Eu estou fazendo uma investigação, eu tenho um número IP que ele é compartilhado com algumas pessoas, dependendo do número de pessoas eu consigo fazer diligências e sanar essa dificuldade. Agora, difícil se faz quando ocorre, por exemplo, como o Dr. Bruno citou, se um acesso for feito aqui por dentro da Câmara, onde o IP é compartilhado com diversas, com muitas pessoas.
Então, essa dificuldade que existe no NAT já existe há muito tempo com relação a esse tipo de provedor. E nós temos provedores a rádio. Por exemplo, na minha casa o provedor é a rádio porque eu não consigo uma porta de DSL na cidade onde eu moro. Então, o IP que tem na minha casa é um IP que não é real, como a gente chama. Não é um IP que não é um IP que está disponível para ser acessado diretamente da internet. Então, essa dificuldade a gente já lida no nosso cotidiano com essa dificuldade. E, enfim, existem métodos para que a gente possa sanar essa dificuldade. Se a operadora, de acordo com o Marco Civil, ela não fala em... Eu não vi, em nenhum momento, ela falar em IP. Ela fala em registro das comunicações. Acho que eu tenho até o artigo aqui, que eu já esperava que fosse perguntado isso. Seria o seguinte... O provedor de aplicação de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso à aplicação da internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Nenhum momento aqui foi falado em IP, em porta de origem, ou seja, a operadora ela tem que cumprir o que está na lei. Entendeu? A lei foi concebida para identificar o usuário, a lei não foi concebida para armazenar um IP. Se é através do IP mais a porta de origem, ela tem que dar o jeito dela de individualizar essa comunicação. Foi para isso que a lei foi criada. Já pensou se a gente tivesse que criar uma lei para cada tipo de delito especializado? Por exemplo, eu tenho o crime de dano. Eu venho aqui e quebro essa mesa. Eu cometi um dano. Imagine se eu tivesse que ter dano à mesa, dano ao copo, dano ao computador. Então, seria uma coisa que foge, assim, foge da minha inteligência que esse artigo seja interpretado de outra maneira. Bom, passando aqui a outra pergunta do deputado, ele falou sobre o estelionato. O estelionato é um dos líderes aí, acho que talvez seja o líder aí entre os crimes cibernéticos. E, enfim... os estelionatos ocorrem, as páginas elas geralmente oferecendo produtos ilícitos, ou você faz uma compra através de um site e na hora que o produto chega não é aquilo não era aquilo que lhe era oferecido. Então, enfim, o estelionato, ele deve ser tratado como o estelionato convencional, só que a única diferença é que ele ocorre no espaço cibernético. Então, ou seja, se tem quem está comprando, eu tenho todos os atores, eu tenho quem está vendendo, quem está comprando, a investigação seria a mesma. A diferença é que talvez eu tenha que fazer alguns pedidos, né, de quebra de sigilo ou os dados cadastrais de quem está vendendo e eu vou estar com a minha apuração em andamento. Bom, com relação às ordens judiciais, se o WhatsApp entrega decifrado ou não decifrado, isso eu falei. O Facebook é o detentor dos direitos, ele tem a obrigação de atender às nossas normas. Se ele entrega cifrado ou não entrega cifrado, as procuradoras aqui já falaram. Entendeu? Isso aí eu vou repetir as palavras dele. Eles querem integrar cifrados. Agora, o conceito de interceptação, o conceito que a lei 9296, você imagine se a lei fosse prevista para eu entregar uma coisa que não seja possível visualizar. Seria como eu interceptar um telefone e ter essas conversas criptografadas e enviar para você, pega aí e vê o que você consegue fazer. Então é isso que estão fazendo com a gente. Então isso dificulta o nosso processo? Dificulta. Então, assim, a Polícia Federal ela tem várias metodologias que contornam algumas criptografias, alguns tipos. Não vou revelar aqui os métodos que ela utiliza, mas, enfim, a legislação brasileira deve ser cumprida, o WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, elas devem se responder de acordo com a nossa legislação. Se eles não estão cumprindo, os senhores aqui já têm ciência, não são só palavras minhas, são palavras de outros palestrantes que já passaram por aqui, inclusive membros do Ministério Público, então vocês têm que fazer valer, eu acho que os senhores têm prerrogativa para isso e têm força para isso. Bom, com relação a respostas às perguntas da deputada Mariana, então, investigar a Deep Web e a Dark Web, eu acho que eu já respondi. Até pedir aquela cópia daquelas operações, que o modus operandi vai estar lá, existem as técnicas, e que daí entre os senhores o senso crítico vai ficar um pouco mais aguçado. Com relação ao critério das imagens sobre a pornografia infantil,
isso aí, enfim, por mais que a gente queira colocar uma técnica numa foto, fica complicado. Mas, assim, tem imagens, a gente classifica imagens que elas são categóricas. Exemplo, uma criança entre 0 e 5 anos, entendeu? Eu vou responder essa pergunta como a deputada aqui propôs aqui um caso que chamou atenção. O que chamou assim a atenção, coisa assim que você não tem como assim você não lembrar algo que acontece em ambiente familiar. Então, ainda bem que isso aí não aconteceu no Brasil, né? Não foi no Brasil, mas foi num dos legados das nossas operações. Eu pude avaliar um vídeo, né, onde se falava em espanhol, sou fluente no idioma, então eu sei muito bem o que estava sendo falado, onde numa piscina estavam tio, tia, filho, tio, tia, pai e mãe dentro de uma piscina. Eu lembro até o nome do arquivo, para vocês terem uma ideia, e esse fato foi em 2009, para vocês terem uma ideia, como marcou. O nome do arquivo chamava Niños de Venezuela. Então, era um arquivo onde tinham crianças dentro de uma piscina de 3 a 5 anos no máximo, onde elas praticavam sexo oral em todo mundo, e a menina que estava presente, ela era estuprada por todos. Então, enfim, são coisas que não é legal de ver, assim, causa um transtorno, causa revolta. E quando eu vejo uma operadora ou um serviço de conteúdo negar uma informação que nos vai levar a prender um criminoso como esse, eu acho causa uma tremenda uma sensação de, não só de insegurança, mas assim de impotência, de total impotência. Bom, com relação aos registros do NAT, eu já respondi. E quanto às salas secretas que foram exibidas, aquela sala secreta ali, ela existe na Superintendência Regional de Curitiba. E aqui no nosso Instituto Nacional de Criminalística, o Dr. Leonardo pode falar melhor sobre a infraestrutura. E a infraestrutura da Superintendência Regional, onde eu trabalho, em Rondônia, não tem aquela sala, mas tem um conjunto de equipamentos um pouco mais modesto, mas que alcança a finalidade das nossas demandas. O que não alcança assim, a quantidade de dependências que a gente tem. Então, o fator tempo para a gente é preponderante. E, enfim, as respostas para a deputada são essas. E eu acho que tinha uma classificação aqui, que eu pulei, que seria de 0 a 10, que seria do deputado Silas Freire. Essa classificação aí de 0 a 10, ela tem várias variáveis aí que a gente tem que colocar para eu poder dar um dado preciso, que seja tempo. Por exemplo, se eu tiver 1 ano para trabalhar na investigação, talvez ela suba para 10. Se eu tiver 1 dia, talvez ela seja 0. Talvez, se eu tiver 6 meses, ela suba para 9. Então, o fator tempo ele é extremamente preponderante para eu poder fazer uma resposta quanto a esse quesito. Obrigado, doutor André. Com a palavra, doutor Leonardo Bueno de Mello, representando o INC. Bom, eu vou tentar complementar rapidamente as respostas do doutor André. Em relação à Convenção de Budapeste, eu não tenho acompanhado a evolução do debate sobre essa convenção. Eu lembro que, no início, houve um esforço muito grande do Conselho da Europa para que fosse difundido pelos outros países. Num primeiro momento, a resistência do Brasil foi, que eu me lembro, por motivos diplomáticos. O MRE alegou que não tinha sido chamado para discutir os termos dessa convenção. E, desde então, eu lembro que houve algumas controvérsias sobre as adequações que o país deveria fazer ou se comprometer a fazer para poder aderir. A minha opinião pessoal é que era extremamente benéfica na medida em que ela padroniza, estabelece algumas condições comuns entre os países, de forma que a cooperação internacional, que é fator-chave na investigação dos delitos cibernéticos, seja otimizada com essa convenção. Bom, a questão do uso de espiões disfarçados. A perícia, via de regra, não atua diretamente nesse tipo de atividade mesmo. Já existe a questão da figura da infiltração, né? Mas o que eu sei é que nos Estados Unidos, nos treinamentos em que a gente teve, isso era uma tática bastante efetiva, pelo menos que foi relatado,
para a questão da pedofilia, no combate à pedofilia. Né? Lá eles têm, eu sei que eles têm algumas restrições, lá a prostituição é crime, né? Então eles usam técnicas semelhantes para combater a questão da prostituição, mas eles não podem abordar o cliente, eles têm que esperar o cliente ser abordado. E é mais ou menos a forma como eles fazem lá também. Eles criam nicknames nesses fóruns, nesses sites de troca de material de pedofilia, sugestivos, né? Dando a indicar que é uma menina de 5 anos, que é um garoto de 12 anos, e ficam aguardando que os pedófilos entrem em contato, abordem eles e proponham o envio de fotos ou um encontro presencial. E os relatos é que são técnicas bastante efetivas. Bom, as outras perguntas foram bem direcionadas. Tá. Sobre o questionamento do deputado Silas Freitas, o grau de dificuldade para a investigação e elucidação completa de um crime cibernético. Varia muito, né? Existem crimes que são cometidos por amadores, digamos assim, não tomam cuidados mínimos para tentar ocultar a origem das suas conexões, e são relativamente simples de serem obtidos, mas, no geral, eu considero que é um grau de dificuldade bastante alto, pelos motivos, basicamente, que a gente já discutiu aqui. Né? A necessidade de cooperação internacional que é inerente à maioria das investigações cibernéticas, porque muitos dos provedores do tráfico de dados passa por fora do país. A questão da volatilidade das provas, a necessidade de coleta e preservação rápida dessas provas que se perdem rapidamente, o uso difundido de criptografia e a pouca efetividade de métodos tradicionais de investigação. Né? Há uma necessidade de o uso, desenvolvimento de novos métodos aos quais a boa parte da polícia ainda não está completamente capacitada para fazer. A questão da possibilidade de anonimato é uma discussão realmente bastante controversa. A nossa posição, né, eu falo a minha posição como policial, como perito criminal, ela tende a atrapalhar mais do que ajudar, mas a gente reconhece a importância de mecanismos que garantam esse anonimato em situações de regimes de exceção para tráfico de informação de informantes e jornalistas. São situações bastante específicas, mas que têm uma relevância muito grande, e é realmente difícil a gente saber ponderar se vale a pena abrir uma exceção ou se é o caso de realmente vedar. Deixa eu ver aqui. Bom. Sim, foi perguntado se existem recursos necessários na Polícia Federal para o desenvolvimento das atividades. A resposta é sim e não. Isso em relação aos recursos financeiros. Né? A Polícia Federal hoje, eu considero que ela é bem equipada, né? Nós temos equipamentos razoáveis, nós temos as ferramentas necessárias para atender a maior parte dos exames que nós precisamos fazer, mas, ao mesmo tempo, né, em vários campos da nossa atuação, em termos de recursos financeiros, o céu é o limite. Né? A gente fica assustado quando vê as cifras das agências policiais americanas, e, né, por exemplo, no caso de quebra de senha, né, no Instituto Nacional de Criminalística existe um equipamento, um cluster, que é utilizado para quebra de senhas. Ele, dependendo do algoritmo, ele consegue realizar, por exemplo, 300 mil tentativas por segundo. Se eu gastar mais 10 milhões, eu consigo um equipamento que vai multiplicar essa capacidade por 1000. Não vai me dar nenhuma garantia de que eu vou conseguir quebrar a senha, mas dentro dos procedimentos que a perícia utiliza para fazer a quebra de senhas, ele pode nos ganhar bastante tempo numa tentativa, porque o que a gente faz basicamente é usar os recursos para montagem de dicionário de dados e estabelece um período de tentativa.
porque, dependendo do algoritmo, vai ficar milhares e milhares, milhões de anos e não há garantia de que vai se conseguir quebrar determinada senha. Então, a gente recebe, né, as demandas, estabelece um prazo para que se tente quebrar aquela senha e, não conseguindo, abandona-se, né, a gente simplesmente desiste daquilo ali ou tenta aguardar identificar uma vulnerabilidade que tenha surgido, alguma outra forma de acessar aqueles dados e parte para o próximo. Então, a questão dos recursos financeiros é sempre importante. Como eu comentei, eu participo acompanho de perto a questão da gestão da criminalística e posso dizer que o grande entrave nosso hoje para a aquisição de equipamentos, de recursos, é a questão da burocracia do serviço público, né? A gente tem a lei de licitações que estabelece uma série de mecanismos lá, em parte justificáveis, né, pela necessidade de evitar desvio de recursos, mas ela, ao mesmo tempo, cria uma quantidade inimaginável de peças processuais, de certidões, de documentos que a gente precisa de providenciar. E, no nosso caso, né, de atuação, em que a gente atua, né, com tecnologia de ponta, que a gente tem que validar ferramentas que surgem a cada dia, softwares que são lançados, e que a gente precisa de ter acesso rápido a isso, até para saber se funciona. Então, muitas vezes, é um software barato, é um equipamento que não custa muito, mas só é vendido no exterior, eu não tenho nenhum representante no Brasil, eu tenho que iniciar um procedimento de compra internacional, e muitas vezes até eu conseguir comprar esse equipamento já saiu um modelo mais novo, já existe um concorrente que lançou um equipamento que faz coisa melhor. Então, nesse ponto, há um atraso muito grande na nossa capacidade de dispor dos recursos desejados para poder acompanhar a linha de frente ali do desenvolvimento, né? E nos crimes cibernéticos, mais do que em geral, eu acredito, essa questão é sempre uma briga de gato e rato, né? O Dr. Bruno comentou aí do iPhone 6S, que ninguém consegue quebrar. Lançou na semana passada, né? Realmente, a gente ainda não recebeu nenhum iPhone 6S para periciar. Ele tem mecanismos bastante robustos de proteção, mas, ao mesmo tempo, nós temos as polícias do mundo inteiro interessadas em quebrar esses mecanismos, em acessar os dados que são protegidos pelo iPhone 6S. Nós temos empresas multimilionárias, orçamentos multimilionários, com equipes de desenvolvimento dedicados a achar, encontrar e desenvolver métodos de burlar esses mecanismos para poder acessar os dados. Então, fatalmente, daqui a algum tempo vai haver uma situação específica, algum modelo de versão do sistema operacional, alguma circunstância em que for utilizado que vai permitir a gente acessar. É sempre uma corrida muito grande, né? Os hackers, os criminosos, tentam achar falhas, tentam achar brechas de segurança, e a polícia corre atrás para tentar combater, né, identificar, detectar e combater essas ações. A questão da seção de logs de acesso pelas operadoras, né? A nossa visão é um pouco alinhada com a dos demais participantes das outras audiências aqui. São dados administrativos, né? Hoje, todo policial tem acesso aos dados cadastrais, aos dados de um proprietário de uma placa de carro. Isso não depende de autorização ao DETRAN, né, muito menos de uma determinação judicial para isso. E ele simplesmente, né, no caso dos registros de conexão, né, que acho que é o grande foco do debate, nada mais é do que você dizer quem é que estava usando a internet com aquele IP naquele determinado horário. Ou seja, não é, na minha opinião, pelo menos, não é uma questão de invasão de privacidade. Complementando a questão da caracterização de imagem de pornografia infantil. A perícia, por excelência, ela trabalha com critérios científicos, né? Nós trabalhamos com padrões, nós trabalhamos com
referências a partir das quais a gente possa balizar o nosso trabalho. Existem muito poucos critérios para se determinar a idade de uma pessoa numa foto, critérios científicos. Ou seja, né, nós temos dentro da Polícia Federal uma quantidade extremamente reduzida, mas nas polícias civis um efetivo razoável de médicos legistas que estudam né, dimensões do rosto da pessoa, características de proporções do corpo da pessoa, para tentar estimar uma faixa de idade a partir daquilo ali. Fora disso, qualquer avaliação ela é subjetiva, ou seja, por mais óbvio que seja, né, você vê uma criancinha na foto, não, isso é uma criança, né, não tem 18 anos, não tem como. É uma avaliação que, né, você constata ali, você olha e vê, e que não há razão nenhuma para que um perito seja necessário para se dizer isso. Ou seja, a minha posição é que, em última instância, né, a não ser nesses casos restritos em que, por meio da determinação dos pontos de proporção da face ou do corpo, seja possível determinar cientificamente se é uma criança ou não, essa análise vai caber ao investigador, ao agente, ao delegado que estava lá, ao promotor que vai oferecer a denúncia, e, em última instância, ao juiz que vai olhar aquilo ali e vai avaliar se é um caso de uma criança, se não é. A perícia pode, obviamente, auxiliar se houver uma suspeita de que seja uma montagem, né, um arquivo digital que tenha sido alterado, ou as circunstâncias em que aquela imagem foi transmitida, divulgada, publicada, né, nós sabemos que existe essa diferenciação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, basicamente, acho que era isso que eu gostaria de expor. Obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Concedo a palavra ao doutor Evandro Mário Lourenço. Senhora Presidenta, só para avisar que começou a ordem do dia. Eu estou solicitando minha presença lá no plenário, então eu vou escutar a resposta do doutor Evandro e vou ter que sair. Se até mesmo para aproveitar que o deputado João Willis ainda se encontra aqui, todos devem já ter ido ao plenário devido ao início da ordem do dia. Se puderem até ser um pouco mais breve, tem a resposta do doutor Evandro e depois do doutor Bruno Teles. Então, vou começar pela pergunta do deputado João Willis. A questão das câmeras instaladas, né? Na Polícia Federal, basicamente, nós tratamos de crimes contra entes federais, né? Então, a casuística de câmeras que não sejam ligadas a serviços federais, para nós ela é zero, né? Só num caso de muita repercussão. Não, mas eu perguntei a natureza, se vocês tinham registro de crime dessa natureza, por exemplo, inclusive sobre os entes federais, ou seja, invadir as câmeras para praticar um outro ilícito, né? Roubo de documentos, fórmulas. Isso, vou chegar lá. É porque, do ponto de vista de registro nosso formal, nós não temos conhecimento de que houve, isso a gente sempre ouve falar. Né? Agora, um registro formal que eu possa apresentar e dizer que formalmente aconteceu, pericialmente provado, eu não tenho. Né? O que a gente sabe, né? aí é científico, é que é totalmente possível de ser feito. Né? E isso, de histórias, inclusive de fora do país também, a questão dos bebês, como praticamente todos os enredos do CSI Cyber são baseados em fatos verídicos. Inclusive, isso era uma premissa do diretor, da equipe, para que os casos não caíssem, por exemplo, numa situação de fantasiosa e até de chacota do pessoal da área, dos especialistas. Né? Então, eles se baseiam em casos reais. Inclusive, alguns dias antes daquele episódio, eu estava lendo sobre isso e apresentava, inclusive, várias marcas de babás eletrônicas que eram vulneráveis de algum tipo de ataque. E aí, de algumas semanas, logo no início do seriado nos Estados Unidos, eles lançaram esse episódio e aí eu fui procurar saber e realmente é um caso verídico. Né? Então, mas a gente não tem um registro de casuística formal que eu possa apresentar. Com relação a uma questão interessante dos crimes de ódio, né, deles serem eventualmente serem ligados a crime organizado,
Deles serem praticados organizadamente. Organizadamente, que aí tem uma diferença, que é exatamente o ponto que eu ia tocar. Na verdade, os crimes são realizados normalmente por um interesse pessoal ou um interesse econômico. Então, a gente não dá para dizer o que é mais pesado, mas a gente sabe que o crime organizado é muito mais ligado ao interesse econômico, não é nem muito mais, é praticamente só ligado ao interesse econômico. Não tem razão de um crime organizado tratar de questões pessoais, ideológicas, e eu estou dizendo entidade de crime organizado do ponto de vista que a polícia trata, né? Agora, a possibilidade de que exista uma organização social, vamos dizer assim, para praticar crimes de ódio, ela não pode ser descartada, né? Mas aí volta, né? A questão de, geralmente, crime organizado, do ponto de vista que a gente trata, ela está ligada, geralmente, ao interesse econômico. Então, eu queria só deixar essa uma opinião pessoal também. Uma boa opinião. E um bom critério para discernir uma coisa da outra. E, inclusive, ajuda muito na resposta que eu queria, porque o interesse econômico ele pode estar difuso, não tão claro. Exatamente, ele pode estar envolvido com... ele pode estar difuso na prática, pode estar por trás, muito subjacente, o interesse econômico por trás do crime de ódio. Isso só uma observação, é muito difícil de tratar do ponto de vista pericial, investigativo, mas não é impossível. A gente sempre costuma dizer isso. Com relação ao anonimato, a gente tem duas forças, né, muito conflitantes, né? A questão do anonimato como direito do cidadão e proteção aos direitos individuais, e, do outro lado, o uso disso para acobertamento de crimes. Então, são dois lados que puxam, e aí, do meu lado, como policial, a ponderação que eu faço é que o excesso de anonimato e liberdade vai gerar o paraíso para o exercício do crime. E o controle excessivo, ele gera efeitos colaterais terríveis, que a nossa história registra, e nós sabemos muito bem do que se trata. Entretanto, como policial, do lado da segurança pública, olhando as questões de segurança, e aí eu não descarto outros pontos de vista, ângulos de visão diferentes, opiniões sociais, mas a minha opinião pessoal é que o anonimato ele deve estar debaixo da necessidade de segurança, e que os efeitos colaterais, o mau uso das questões que são importantes para a segurança sejam tratados exatamente como mau uso, como desvio, né, e como crime, né? Então, o abuso cometido por uma autoridade, né? Então, usando um exemplo prático, em outros países, quando um policial está fazendo investigação, ele vai ao provedor e diz: eu preciso dos dados dessa pessoa de conexão, né? Aquele registro de conexão que vai ser falado daqui a pouco, né? Então, e o provedor é obrigado a entregar. E se o investigador está fazendo uso pessoal daquilo, eu quero saber o que a minha noiva está fazendo, ou quero saber o que o meu rival, meu vizinho chato está fazendo, ele vai responder por isso, pelo desvio de conduta, né? Em tese. Não, é o que vai acontecer se ele fizer um mau uso e isso ficar comprovado. Aí, assim, levantar a questão, eu nem posso fazer isso, né, de que, por exemplo, as forças poderiam acobertar esse tipo de coisa. Eu não posso tratar nesse nível, né? Então, dizendo formalmente, ele vai responder por isso, que é o ponto de vista que eu defendo, e aí como profissional de segurança pública, né? Então, e respeito também a questão do INTES, a questão de que não é bem assim, então... Não, é só para poder a gente também complexificar a questão, né? A gente sair do mundo ideal, porque as provas plantadas, as drogas colocadas no carro de pessoas inocentes não são abstrações, elas existem. Existem, e aí é o que eu digo, o desvio de conduta tem que ser tratado como desvio de conduta. Claro. Né? E aí a gente só reforça, só consegue resolver isso fortalecendo as instituições que têm que resolver isso. Justiça, segurança pública e a própria sociedade, né? Uma coisa que eu vou colocar daqui a pouco, uma pergunta muito, muito propícia que foi feita, em que eu acho que a educação é fundamental, né? Que é essa questão da como é que eu vou resolver algumas questões, eu vou colocar isso daqui a pouco, né? Então como profissional de segurança pública, eu espero que o senhor entenda, né? Tá? Então é isso. Voltando às perguntas iniciais, o deputado Fábio Souza,
a Convenção de Budapeste, eu só corroboro aqui o que foi dito pelo doutor Leonardo, sobre o contexto, né, em que essa convenção foi concebida, um contexto de alguns países da Europa interessados, e depois desenvolver o texto e depois chamar os países para aderir. Então, o Brasil se ressentiu muito de não ter participado dos debates, né, e, principalmente, de alguns pontos dessa convenção, conflitar diretamente com até legislações internas. E o país não se mostrou disposto a trabalhar para mudar essas legislações, do ponto de vista técnico, né, por questões sociais internas, soberania interna, e, por outro lado, a questão diplomática também do país não ter sido chamado. Então, isso é o posicionamento idêntico ao que o doutor Leonardo tem. E, assim, com esse gancho, uma das sugestões que eu tenho para a CPI é que ela estimule ou indique ao poder público responsável, no caso o governo, a que trabalhe na elaboração de acordos internacionais que atendam às nossas necessidades, porque só dizer que a Convenção de Budapeste é ruim, então por isso eu não quero saber de acordo, é muito pouco. Então, o que atende o Brasil? Foi colocado por vários colegas aqui a questão das empresas de outros países que têm má vontade em atender às demandas nossas, né? Então, vamos trabalhar em acordos, vamos sugerir ao poder público que faça isso. Mas quem é que pode trabalhar nisso? E aí, em nome da perícia federal, nós estamos à disposição para ajudar a construir esse texto, ajudar a construir ideias relacionadas a isso, porque nós somos os maiores atingidos quando a gente recebe uma demanda, como daquele assassinato que o doutor André colocou, e que a resposta vem que não tem elemento suficiente para te mandar o material. A gente tem que ter, a gente sabe exatamente aonde dói. Então, a gente teria que, a gente está à disposição para trabalhar em conjunto. Então, em nome da perícia, até eu coloco à disposição para que a gente trabalhe. A gente tem feito isso em várias legislações. Eu sei que o tempo está curto, né? Então, deixa eu acelerar aqui. Sobre a questão dos recursos, o colega já colocou, né, do Leonardo. A questão do 0 a 10, né? A questão do 0 a 10, a resposta é depende. Depende, por exemplo, das condições de preservação dos vestígios. Né? Se um ministério que é invadido vai lá e formata o servidor, preservação zero. Então, o que sobrou para a gente trabalhar? Quase nada. Né? Se os vestígios são preservados, né, as condições de trabalho para analisar aquilo são boas, então a chance aumenta muito. Com relação às perguntas do deputado Nelson Marquesan, como é que se faz, né, para que a gente, para tratar nessas questões de serviço que não exigem identificação, que não tratam disso aí? A minha opinião é que a gente tem não só que olhar a parte técnica, mas olhar principalmente também a nossa sociedade. A gente tem que trabalhar com educação, né? Educação digital. O Reino Unido tem um programa hoje de praticamente atuar em todos os níveis da sociedade para educação de segurança cibernética. Então, ele aplica programas de educação para toda a população, está acessível a toda a população programas de educação. E aí, o cidadão que faz aquele programa e vai demonstrando aptidão, ele vai ganhando níveis de educação mais profundos, de forma que nessa peneira ele vai ter pessoas comuns que vão ter um nível de educação, vão ter pessoas com um pouco mais que podem trabalhar como formadores de opinião, idealistas, e lá no fim dessa cadeia vão aparecer aquelas pessoas que têm talento para trabalhar no combate ao crime cibernético. Então, eles têm feito programas de educação muito sérios voltados para isso, né, com objetivos muito definidos. A criminalização da Deep Web, eu acho que é inviável, é opinião pessoal, né, porque seria querer a gente tentar legislar num ambiente que não é controlado. Né? Então, legislar em ambiente não controlado é inócuo, né, na minha opinião. Tá? Sobre as perguntas da deputada Mariana Carvalho, os métodos, né, para investigar o submundo,
nós usamos tudo que a tecnologia dispõe e todos os métodos sociais também, engenharia social, ferramentas, infiltração, ou seja, tudo aquilo que tiver à mão para ser usado, vai ser usado, né, e que, óbvio, dentro da legalidade. Os critérios de uma imagem já foi considerado preciosamente aqui pelo Dr. Leonardo. As operações de mais impacto, as mais recentes são as mais difíceis, né, que tem tratado em níveis mais complexos. Então, a recomendação do Dr. André eu refaço, né, para que vocês tenham acesso ao material. E a questão das salas também já foi respondida. Se eu não atendi a alguma das perguntas, eu peço, por favor, que o senhor se manifeste para que eu possa fazer, mas eu vou, devido ao adiantado horário aqui, eu vou passar para o nosso próximo palestrante. Obrigada, doutor Evandro. Com a palavra, a doutora Alessandra Florindo. Eu acredito que as perguntas já foram respondidas extensamente. Eu não tenho nada a acrescentar nessas respostas. Eu gostaria apenas de fazer mais uma observação, que é em relação ao fato da gente estar num momento interessante dentro da Interpol. Tem um colega, perito criminal federal, que atualmente ele é diretor assistente de pesquisa e inovação do Complexo Global para Inovação da Interpol, que fica em Singapura. Esse complexo ele é responsável para justamente combater crimes cibernéticos, buscar troca de informações entre governos, fazer esses acordos internacionais. Então, eu até deixo aí a sugestão, se houver interesse da casa, né, de formar uma comissão, fazer uma visita lá em Singapura, conhecer essas relações, ver o trabalho deles lá. Eu acho que seria enriquecedor para os trabalhos da CPI. Obrigada, doutora Alessandra. Com a palavra, doutor Bruno Teles. Cara deputada, para encerrar, eu queria que o doutor Jean estivesse aqui, só para dizer que nós não estamos escolhendo entre anonimato ou não. A pergunta, essencialmente, não é essa. A pergunta é, pode uma empresa oferecer um serviço não comercial e se negar, se oferecer aqui no Brasil, né, através da internet, e se negar a cumprir ordens judiciais da nossa justiça, quando um juiz já decidiu que aquele anonimato tem que ser quebrado? E outra pergunta, pode uma empresa, situada em qualquer local do mundo, prestar um serviço comercial no Brasil, e além de não recolher os impostos aqui que nossas empresas nacionais estão sujeitas a recolher, ela não se sujeitar a atender uma decisão judicial da justiça brasileira? Será que isso é cabível? Porque é o que acontece hoje. Eles respondem se quiserem e como bem entendem. Eu duvido muito que eles respondem da mesma forma para a justiça americana do que eles respondem para nós. Lá eles seriam presos bem rápido. O FBI não está conseguindo controlar muito bem a navegação lá nos Estados Unidos e identificar a rede social ligada a essa parte, porque tem uma colaboração muito forte com o Facebook, o WhatsApp. E eles alegam que, como não estão sediados aqui no Brasil, não estão sujeitos à nossa legislação. Então, a pergunta não é se nós vamos discutir o anonimato ou não. A pergunta é, podem essas empresas atuarem em território nacional e se estão atuando pela internet, estão chegando aqui no território nacional, oferecer serviço aqui sem submeter à nossa legislação? Caso negativo, temos que bloquear o serviço. E o grande embate quando se bloqueia um serviço é que vem alguém lá do fundo e fala, pô, isso é censura. Então, mais uma vez, não estamos decidindo nem que é censura, nem que não. É algo estritamente de fornecimento e submetimento à legislação brasileira. Se ela pode atuar aqui sem se sujeitar às nossas leis. Simplesmente isso. Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença e participação de todos, doutor Evandro, doutor Leonardo também, doutora Alessandra. Agradecer ao doutor André, doutor Bruno. De extrema importância a participação de vocês, até porque vocês conhecem aí casos, né? Realmente, na prática, como funciona, participam de várias investigações e, sem dúvida alguma, fiz as anotações aqui das sugestões dadas pelos senhores. Vamos estar apresentando alguns requerimentos nessa CPI, mas
aqui reiterando o pedido para que também mandem essas sugestões à nossa CPI, até mesmo o nosso requerimento de solicitação do próprio Instituto Nacional de Criminalística, para ter o acompanhamento aqui mais de perto de vocês. Isso é importante para o andamento e um bom resultado dessa CPI. Até mesmo, como disse o deputado Silas Freire, nesse primeiro momento, estamos convidando as instituições, órgãos relacionados para poderem estar explicando e falando um pouco melhor como é que é o crime cibernético, o que acontece e a realidade aqui no Brasil. Então, agradeço mesmo a participação de cada um de vocês, de extrema importância. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião ordinária para a próxima quinta-feira, dia 17 de setembro, às 9h30, com pauta a ser publicada na página da comissão encaminhada aos e-mails institucionais dos gabinetes e lideranças. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos e boa tarde.